Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu estou iniciando uma série de mensagens, de vídeos, para trabalharmos e conversarmos sobre grupos pequenos, aqueles encontros que são realizados nas casas. A ideia aqui é a gente sistematizar, organizar, para que a gente tenha um trabalho bem interessante aqui, tá bom? É claro que eu estou entregando aqui um conteúdo que está aqui no YouTube, onde você pode reagir, participar com os comentários, você pode fazer perguntas, e a ideia é que em algum momento nós teremos um encontro presencial, um ou mais encontros, aonde nós podemos ter essa dinâmica de conversar sobre o conteúdo, sobre esse assunto dos grupos pequenos, tá bom? Então essa é a ideia aqui. Vamos lá. Olha só, nesse episódio, vamos trabalhar o seguinte, o que é esse trabalho? O que é esse encontro nas casas? Porque vejam só, tem o nome grupo pequeno, célula, grupo de discipulado, grupo de crescimento, pequeno grupo, culto no lar, campanha de oração, ponto de pregação. Será que nós estamos falando tudo da mesma coisa? Né? E normalmente essas nomenclaturas, esses termos têm as suas abreviações, né? Por exemplo, o meu PG é pequeno grupo, meu GP, grupo pequeno, meu GC, grupo de crescimento. Então começa a cada igreja vai adotando as suas nomenclaturas aqui. Mas eu gostaria de inicialmente, ao trabalharmos o que é esse trabalho nas casas, o grupo pequeno, eu gostaria de fazer uma distinção inicial. Primeiro é sobre a questão do culto no lar. O grupo pequeno não é um culto no lar, ou não deveria ser. A proposta é um pouco diferente, vocês vão perceber o porquê. Bem, um culto no lar, ele é um encontro pontual, ou seja, não é semanal, não é quinzenal, não é sempre na mesma casa. Pelo contrário, é um culto que acontece na casa de alguém, já que é membro da igreja, que ele quer o culto ou foi agendado um culto ali, já foi agendado com antecedência, divulga na igreja para que alguns irmãos vão também naquela casa para fazer esse culto no lar. Normalmente a estrutura do encontro é muito parecida com o culto na igreja, com a diferença que é mais informal, não vai ter oferta, não vai ter púlpito, não vai ter um ministério, uma banda de louvor dentro da casa. Então ele é mais informal. O objetivo pode variar do culto no lar. Às vezes o culto no lar é como se fosse um culto de ação de graça ou ações de graças. Pode ser com um aniversário que vai fazer, já aproveita e faz um culto ali. Pode ser também um culto no lar com o objetivo de alcançar os vizinhos. Mas normalmente o culto no lar normalmente tem a ver com culto de ação de graça. Tá? Então normalmente o grupo pequeno não é um culto no lar, ele é diferente, nós vamos perceber o porquê. Campanha de oração. Bem, campanha de oração historicamente, não é um costume da igreja metodista ou das igrejas históricas. Eu estou falando, pensando na história da igreja, tá? Das denominações históricas. Mas campanha de oração, ele é um período com alguns encontros de oração que são feitos ou numa casa, ou ambiente profissional, ou na igreja. E aí, vou dar um exemplo aqui. Existe um trabalho chamado Casa de Paz, que são 7 sexta-feiras ou 7 semanas, que escolhe um dia da semana, que é fixo, reúne na casa de uma pessoa que não é crente, com o objetivo ali de ter 7 encontros para evangelizar aquela casa e depois convidar para ir aquela família aí na igreja, tá? Isso é um tipo de trabalho, metodologias que existem aí, e aí vai ter diversas. Mas também essa proposta de campanha de oração nas casas, né? Uma casa está precisando de oração, nós vamos lá. Isso não é um grupo pequeno, tá bom? Isso não é a proposta de um grupo pequeno. Vamos continuar aqui. Ponto de pregação. Também a ideia de um ponto de pregação é quando uma igreja quer começar uma nova igreja, percebe uma necessidade de começar uma igreja num bairro, numa cidade, e você inicia ali com um grupo, com um encontro. Então é um local que a igreja tem um trabalho com o objetivo de plantar uma igreja, uma nova igreja naquela região. O objetivo daquele grupo, do ponto de pregação, é evangelizar
para ter uma nova igreja ali. O encontro é muito parecido com o culto de domingo, mas a ênfase está na evangelização. Então, grupo pequeno, aquilo que eu estou usando esse nome, grupo pequeno por enquanto, não é culto no lar, não é campanha de oração e não é ponto de pregação, tá? Agora, e o restante das nomenclaturas? Grupo pequeno, célula, grupo de discipulado, pequeno grupo e grupo de crescimento, é tudo a mesma coisa? Eu diria que a princípio sim, porque apesar de existir vários formatos, várias formas de se organizar esses encontros nas casas, nós estamos falando da mesma coisa. Por quê? O objetivo, existe praticamente dois objetivos principais. O primeiro é edificar os de dentro, edificar aqueles que já são cristãos, um ajudar o outro, mas ao mesmo tempo, esses encontros nas casas, grupo pequeno, célula, etc., é alcançar os de fora, alcançar familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Então ele tem dois principais objetivos intencionais. Eu vou adotar aqui, a princípio, essa nomenclatura grupo pequeno. Depois eu vou comentar por que eu acho que grupo de discipulado ele pode gerar uma confusão, usar a terminologia de discipulado, mas mais para frente, quando eu vou falar de metodologia, eu vou falar sobre isso. Então eu vou adotar inicialmente o nome grupo pequeno. O que é esse encontro nas casas? O que é um grupo pequeno? Rapidamente, ó. Primeiro, a frequência. Normalmente é um encontro semanal. Pode ter grupo pequeno com encontro quinzenal? Pode, mas em geral é semanal. Por quê? Porque tem que ter uma frequência regular. Se é quinzenal e deixa de existir ou um irmão falta em um encontro, ou um vizinho falta no encontro, ele fica praticamente um mês sem se encontrar e perde a liga. Por isso que normalmente é um encontro semanal, mas nós vamos detalhar melhor. Primeiro, o grupo pequeno ele tem dia, horário e local fixo. Não tem esse negócio. Será que hoje tem? Não. Já tem. Tem o dia, é terça-feira, é quarta-feira, é quinta, é sábado. Qual horário? Sempre o mesmo horário. E aonde que vai ser o grupo pequeno hoje? Não existe isso também. Ele é fixo, tem um local fixo. Nós vamos falar a importância de ter a casa fixa, como é que funciona, tá? Mas normalmente o grupo pequeno tem dia, horário e local fixo. O local preferencialmente é nas casas. Obviamente um grupo pequeno pode ser na praça de alimentação de um shopping, pode ser numa sala do ambiente de trabalho, depois do expediente, pode ser em diversos lugares. Em geral, o grupo pequeno não acontece no espaço da igreja, no templo não acontece, ou nas salas não acontece. Normalmente é nas casas, porque também tem um objetivo de ser algo mais informal, algo mais atrativo, mas biblicamente a gente vai perceber também porque as casas são importantes, né? Os cristãos inicialmente viveram a fé nas casas, né? E não tinha templo. Bem, a duração do encontro também é importante. Esse encontro ele não pode ser demorado. O ideal de um grupo pequeno ele é ser de 1 hora e 15, 1 hora e meia. Há exceções? Há exceções. Mas por quê? Como ele é durante semanas, na maioria das vezes ele é durante semana, e as pessoas já têm uma carga horária, uma demanda de muitos afazeres, o encontro tem que ser objetivo. Ele tem que ser objetivo para que até o vizinho, o familiar, alguém que é de fora, não se canse. Porque senão ele fica ali 2 horas, 3 horas no encontro e na outra semana ele não quer mais participar. Ou ele vai começar a faltar, tá bom? O público, bem, o grupo pequeno, ele pode ser misto, homens e mulheres e crianças junto. Pode ser um grupo só de homens, só de mulheres, só de jovens. Pode ser um grupo de apoio para trabalhar, por exemplo, esse aqui é um grupo dos sós, né? Viúvas, solteiros, divorciados que quer trabalhar esse aspecto de viver sozinho. Pode ser um grupo de apoio de pessoas que estão lidando com algum vício. Então também é possível ter esse público-alvo. Qual o objetivo? Em geral, eu já falei, né, dos dois principais objetivos, mas normalmente grupo pequeno tem o objetivo da comunhão, a relação, a amizade. A edificação é um crescimento, não é só a amizade, é um crescimento, mas também todo grupo pequeno deve ter o objetivo da evangelização. Esse grupo deve crescer através das relações, da pregação da palavra ali e tudo mais, tá bom? Então esse episódio meio que a gente definiu um pouquinho
do que nós estamos falando, o que é o grupo pequeno, o que é esse encontro nas casas, tá bom? Nos próximos episódios eu vou desenvolver outros assuntos aí. Até a próxima!